Crianças, vamos para mais uma semana de aula, né? Hoje nós já tivemos aula no Centro de Mídias. Para quem assistiu, foi das 9 às 10h30. Quem não assistiu, pode assistir depois no repositório ou pelo YouTube. E não esquece de fazer as atividades lá pelo aplicativo. Hoje, no Centro de Mídias, nós tivemos 3 aulas, 2 de matemática e uma de história. Na aula de matemática foi trabalhado a sequência 2 do livro Aprender Sempre, volume 2, que nós não temos, não chegou ainda na escola. Foi a aula com o tema ursinhos e robôs. E na segunda aula de matemática foi a aula 2, comparando os naturais. E na história foi preservando os espaços públicos e vivendo em harmonia. Agora, vocês vão pegar, então, o caderno, vão fazer o cabeçalho, vão colocar lá Escola Estadual Bispo Dom Gastão, São Carlos. Ontem foi dia 16, hoje é dia 17 de maio de 2021, segunda-feira, segundo ano A, professora Thalita, o nome de vocês, e hoje o dia está ensolarado, né? Na parlenda, como segunda é dia de parlenda, então hoje é parlenda, vocês vão escrever a seguinte parlenda. Papai do céu mandou dizer, quem vai ser o primeiro é este aqui. Então, é uma parlenda para escolher uma pessoa. Sabe, igual aquela lá? Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolherei esse daqui. Então, é a mesma coisa, só que é com Papai do céu. Então, é assim, Papai do céu mandou dizer, quem vai ser o primeiro é este aqui. Então, vocês vão escrever, quem já sabe escrever, pode escrever, tentar escrever, depois observe quantas palavrinhas acertaram, né? E quem ainda não consegue vai copiar. Aí depois todos vão circular as palavras que eu vou dizer, tá bom? As palavras, então, que vocês vão circular é a seguinte: céu, vai, mandou e este, certo? Na língua portuguesa, nós vamos trabalhar o livro Ler e Escrever, a página 13, atividade 1, leitura de poema pelo professor. Então, eu escolhi aqui, essa semana nós vamos trabalhar com poemas, tá bom? Pelo livro Ler e Escrever. Eu escolhi aqui 3 poemas que eu gosto muito. Um é da Cecília Meirelles, o outro é do Pedro Bandeira e o outro é do Vinícius de Moraes. Então, eu vou fazer a leitura para vocês. Vocês não precisam copiar no caderno, é só ouvir a leitura, tá bom? Então, eu vou ler e depois vou falar um pouquinho sobre esses autores, né? E a atividade hoje, então, do livro Ler e Escrever é exatamente isso, ouvir, tá bom? Então, vamos lá. A primeira que eu gosto bastante é da Cecília Meirelles e se chama Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Bacana, né? Esse poema. E é bem assim a nossa vida, né? Ou isto ou aquilo. Não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que escolher e ver o que é prioridade para mim, né? O que é melhor naquele momento para minha vida. Quem escreveu esse poema foi a Cecília Meirelles. Eu coloquei a fotinho dela aqui. Ela já faleceu, já morreu. Então, ela viveu na época de 1901 até 1964.
Ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Então, essa é a Cecília Meirelles. Foi ela que escreveu esse poema e eu gosto bastante. O outro poema que eu escolhi foi O Nome da Gente. Quem escreveu foi o Pedro Bandeira. Então, é assim, ó. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que penso, coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Então, esse é um poema do Pedro Bandeira. Também gosto bastante, né? Tem muita gente aí que se identifica, às vezes não gosta do nome, né? E fica pensando, por que colocaram esse nome em você, né? Mas apesar que eu acredito que todos os nomes são especiais. E os pais, quando escolhem o nosso nome, escolhem com muito carinho, né? Então, seria legal a gente gostar do nosso nome. Bom, mas enfim, o Pedro Bandeira é esse senhor aí da foto. Ele nasceu em 1942 e ele ainda não faleceu, não morreu. Ele está vivo. Ele é um escritor brasileiro de livros infantos juvenis. Ele gosta de escrever livros para crianças e adolescentes. Ele se chama, na verdade, Pedro Bandeira de Luana Filho. Ele nasceu em Santos, em São Paulo, no dia 9 de março de 1942. Então, ele é paulista. A Cecília Meirelles, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela é carioca, tá bom? Pedro Bandeira é casado com a Lia, tem 3 filhos, o Rodrigo, Maurício e Marcelo. E os netos, Melissa, Michele, Beatriz, Júlia e Henrico. E desde 1999, ele mora em um sítio em São Roque, no estado de São Paulo. Bacana, né? E o próximo poema que eu escolhi, então, foi A Foca, e é do Vinícius de Moraes. Esse eu acho que vocês conhecem. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Legalzinho também, né? Então, eu coloquei a foto aí do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, ele foi um poeta, dramaturgo, escritor, compositor e diplomata brasileiro. Então, dramaturgo, ele escrevia textos para o teatro, compositor, ele escrevia músicas, né? E ele já morreu. Ele morreu em 9 de julho de 1980, vítima de um edema pulmonar. Também morou no Rio de Janeiro. Agora, a próxima atividade que a gente vai fazer é do livro Ápice, da página 114 a 118. Nós vamos tratar, então, sobre poemas, já que o livro Ler e Escrever vai trabalhar poemas, né? Então, vocês vão fazer a leitura do poema Sopa de Letrinhas. Eu vou ler com vocês, tá bom? Aqui, tá até no começo tá assim, ó. Para iniciar, você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas? Com um colega, observem a imagem abaixo e tentam ler as palavras que aparecem nela. Vejam se conseguem responder o que é sopa de letrinhas. Então, tem lá. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistocovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctiflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada só veio caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Esse poema é do Lalau e está no livro Zum 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 e Outras Poesias, tá bom?
Então, agora, depois que... Aí tem aqui, ó, na próxima página, depois que a gente leu a poesia, tem um pouquinho sobre o autor. O Lalau é poeta e já publicou vários livros, sempre em parceria com a ilustradora e artista plástica Laura Beatriz. Ele cria os versos e as rimas e ela os transforma em imagens. Então, ela faz os desenhos. Aí, agora, a gente vai tentar entender essa poesia, então. Então, com a ajuda da professora, leia juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. Já lemos, né? Agora, converse e responda. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? Por que será que esse poema recebeu o título Sopa de Letrinhas, né? Porque tá falando de uma sopa em que ele encontrou algumas palavras diferentes, né? Então, por conta disso. E era uma sopa feita com letrinhas. Quem aqui já comeu sopa de letrinhas? Existe sopa de letrinhas. Aí o próximo. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. Isso é importante. Todo poema, ele é escrito em versos e estrofes. O que é isso? Versos é cada linha do poema. Cada linha do poema é um verso. E cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Então, quantas estrofes tem o poema? Vocês vão voltar lá no poema e vão observar. Vocês vão lembrar que versos são as linhas, estrofes são os pedacinhos. E aí vocês vão contar quantos pedacinhos tem esse poema. Copie do poema as palavras que rimam com outra coisa importante. Nos poemas, a estrutura deles, né, se caracteriza por ser escrito em versos, estrofes e possuir rimas. Esse tem todas essas opções, né? Tem versos, tem estrofes e tem rimas. Então, vocês vão procurar lá no texto uma palavra que rima com colherada e uma que rima com fundo. E o que é rima? Rima é quando uma palavra termina com o mesmo som, Então, por exemplo, colherada termina com ada. Então, vocês vão ter que achar uma palavra que termina com ada. Fundo termina com undo. Então, vocês vão ter que achar uma palavra que também termine com undo. E depois, vocês vão ligar cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. Tem a opção medonha, esquisita, sonora, que produz som, que causa medo, que é estranha. Então, vocês vão relacionar aí. E ligue as palavras que se formam na colher às palavras que rimam nas estrofes. Então, vocês vão observar. Fructiflora, ela indicava, era uma palavra medonha, gostosa, sonora ou esquisita. Gistogovita, era medonha, gostosa, sonora ou esquisita. Burpronha, era medonha, gostosa, sonora ou esquisita, e assim por diante. Vai ter que retomar no texto lá, tá bom? No poema. Por que na última colherada só veio o caldo? E aí, por que vocês acham que só veio o caldo? Vocês vão pensar um pouquinho e responder, né? E releio este versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Converse. As palavras são mesmo doidinhas? Por quê? O que vocês acham? Você acha que as palavras são doidinhas? Essas eram, né? Eram palavras que não tinham, assim, muitos sentidos, né? Mas dava pra gente dar sentido, dava para dar sentido para elas. Mas eram palavras diferentes, que não fazem parte do nosso vocabulário. E depois, marque com um X no quadrinho com as respostas que considerar adequadas. O poema Sopa de Letrinha tem a intenção de fazer uma brincadeira, de informar, de divertir. Aí tem 2 respostas corretas, tá bom? E hora de organizar o que estudamos. Leia com a professora o esquema a seguir. Então, tem lá, ó. Poema, ele é formado por versos, estrofes e pode ter rimas. Não são todos os poemas que têm rimas. Esse, no caso, tem, né? Então, essa foi a atividade de português. E de matemática, vocês vão lá no Livremai, né? E vão na página 30 e vão fazer a atividade 4.4, que é do quadro numérico.
vocês vão completar o quadro numérico com os números que estão faltando nos cartões coloridos. Depois, vocês vão escrever esses números que vocês completaram em ordem crescente. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. E depois, no exercício 2, vocês vão ler cada número que está escrito aí em azul. E eles estão todos bagunçados, fora de ordem. E vocês vão organizar agora na ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, vocês vão organizar aí na ordem decrescente. E é isso, gente. Então, essa foi a atividade de hoje. Uma boa segunda para vocês e até amanhã. Amanhã tem aula presencial. Um beijinho para vocês.